Eu sou muito novinho, gente, vocês sabem, então eu não tenho filhos. Flávia tem filhos grandes, né, Flávia, que jogam videogames. Flávia, você deixa seus filhos jogarem videogame? Mas eu sou novinha também, não é porque eu tenho filhos. Não é isso que eu quis dizer, Flávia, você que tá falando. Tá. Eu deixo assim, mas eu tento controlar, porque eu fico preocupada dos meus filhos ficarem viciados em videogames, distrair muito a cabeça deles, eles não estudarem. Então, assim, sempre foi de uma maneira comedida, sabe? Mas jogos você acha que só fazem mal, Flávia? Pois é isso que você tá querendo dizer? Pois é, a gente descobriu que não. E hoje nós temos um tema que é muito legal e que vocês precisam ficar ligados. Pra mim e pra Flávia, é algo totalmente novo e que nós vamos aprender juntos com vocês hoje. Esse tema que é muito legal, né, Flávia? Quem tá aqui com a gente hoje, Flávia? Nós estamos aqui com a Cat Mello, que é terapeuta ocupacional, e ela trabalha com biofeedback. E estamos aqui com a Gabriela Maria. Gabriela Maria é uma engenheira biomédica, que é cofundadora da empresa Selfie, e que ela idealizou, né, a plataforma de gamificação de biofeedback. Para quê? Para ajudar as crianças com transtornos mentais, principalmente as neurodivergentes, as com TDAH e com autismo. Então, caramba, Flávia. Prazer. Olha, você aprendeu bem. Prazer, Gabi. Eu queria que você se apresentasse agora. Obrigada, né? Já foi uma apresentação grandiosa, muito obrigada. Eu fiz a graduação e o mestrado em Engenharia Biomédica pela Unifesp, então já estava fazendo algumas pesquisas para a parte de regulação. E durante o meu mestrado eu fui convidada por outros sócios, que são sócios da empresa, mas que são pesquisadores da Unifesp também, a constituir uma empresa, né, uma startup. Nós estamos no Parque Tecnológico de São José dos Campos e foi onde a gente utilizou, por meio de vários estudos publicados, uma proposta de gamificação saudável, como a gente está debatendo, né? Então, é uma proposta que utiliza uma premissa do biofeedback, que é essa técnica para a gente se regular, depois a gente vai detalhar um pouco melhor. E a gente coloca isso como uma ferramenta para auxiliar no tratamento dos pacientes. Então, pacientes, como você falou, TDAH, autismo, atraso de fala, outras questões do aprendizado, eles estão sendo beneficiados com essa metodologia que já era muito comum, né? E a gente consegue aplicar isso na prática. Que demais. Cat, me fala o que é biofeedback. Tenta explicar para a gente. Muito bom. Biofeedback é o corpo. Então, normalmente são sensores colocados no corpo que ampliam sinais fisiológicos. Então, a gamificação foi através da variabilidade da frequência cardíaca, em que você pega um sensor e você mede a frequência cardíaca, que está ligado ali na autorregulação, porque todos nós sabemos como é, né, a ansiedade, como isso afeta o nosso corpo. Então, você aprende através do game a se autorregular com uma respiração. Tem algumas modalidades, respiração lenta, respiração coerente, que é o que o biofeedback, é o estudo que o biofeedback faz há muitos anos. Eu já trabalho com essa tecnologia há mais de 15 anos no consultório, como auxiliar, né, como ferramenta de trabalho, e a Selfie trouxe essa novidade aqui para nós, que é a gamificação, que deixou muito mais atraente, motivador, para que as crianças realmente treinem essa modalidade, né? E com essa modalidade a gente consegue essa autorregulação. E você como TO, por que esse método te encantou? Por que você não foi para outros e foi para esse? Como que foi? Bem, eu trabalho, já tenho mais de 30 anos de formada como terapeuta ocupacional e sempre trabalhei na saúde do trabalhador. Então, na época dos anos 90... A década das polêmicas. As lesões de esforço repetitivo, então, né? E para entender um pouco mais esse público, eu fui estudando. E eu brinco que eu fui estudando o corpo, né? As reabilitações, e cheguei no nosso comandante, que é o cérebro. E aí eu conheci, em 2008, essa tecnologia, essa ferramenta, e me apaixonei, porque... a interface é muito dinâmica,
e os resultados são muito efetivos, muito mais rápidos. Então, a gente consegue um resultado mais eficiente dentro dessa autorregulação com várias coisas. Então, eu iniciei através da dor, entendendo. Então, o biofeedback também é utilizado em controle, né, de dor, nesses aspectos da ansiedade. Sim. E hoje a gente traz para esse público neurodivergente com essa tecnologia maravilhosa. Então, Cat, porque assim, os jogos, as crianças vibram, são apaixonadas, né? Talvez hoje em dia, com a tecnologia, o que eles mais curtem são jogos. E assim, como que foi a recepção, o interesse deles numa terapia gamificada? Bom, então eu estou falando a linguagem do jovem, então é muito mais fácil. Muitas vezes os pais perguntam, mas eu vou trazer ele, como que você vai falar assim? Essa parte é comigo. Porque a hora que eu mostro que eu vou empoderar ele e que ele vai ter o controle tem um dos jogos que é um carrinho. Eu sempre gosto de usar o do carrinho, que eles controlam, é uma corrida com um carrinho. E enquanto eles estão respirando, aprendendo, eles estão relaxando, o carrinho vai ganhando poder. Então, quando eu mostro que ele tem o poder através da respiração dele, ele que comanda o carrinho, eu ganhei. Só para entender, assim, para o pessoal de casa conseguir entender também. Um pouco. Então, assim, pela respiração e pelo... frequência cardíaca. Então, existe um mecanismo ali que consegue medir, monitorar, e pelo próprio monitoramento, o carrinho vai ganhando mais poder, mais força, mais autonomia. Isso. Então, ou seja, o controle, o joystick é o próprio corpo. Exatamente. Por isso é o biofeedback. E na prática, pelo que a gente estava conversando aqui, é um treinamento para situações de estresse, né? A criança conseguir regular as emoções dela, para que na vida real, ele consiga trazer isso para a vida real. Fantástico, né? Demais. Uhum. E você tem pacientes, assim, exemplos? Tem algum caso, assim, que aconteceu? Você... Porque não é o carrinho que tá ali, né? Claro. Tem sim. Quando eu tenho um paciente que foi surpreendente e infantil mesmo, era uma criança já com para controle de impulsos, um TDAH bastante impulsivo e que, infelizmente, já estava na segunda escola, aos 8 anos, e precisava ter alguma ferramenta mais rápida para ele. Então, eu introduzi o biofeedback e na 5ª sessão ele chegou para mim e falou, Cat, eu lembrei de você hoje no intervalo. Eu já gelei, falei, pronto, não deu certo. E ele falou assim, estava na fila e o menino que sempre me provoca, na fila do lanche, ele começou a me provocar. Eu lembrei da respiração e eu fiz 3 respirações profundas e a raiva foi embora. Eu nem bati nele. Olha! Ou seja, então, o cérebro, digamos assim, é treinado ali no consultório, isso. Se a gente falar de uma forma leiga assim, sim. E ali na vida real ele consegue usar essas mesmas ferramentas ali. Exatamente. Seria isso. Podemos dizer que ele aprende a se autorregular? Exatamente. Que legal. Essa é a intenção, e a proposta. Com o game a gente coloca como uma ferramenta adicional à terapia. Isso. Então, assim, o paciente com TDAH, com autismo, ele já é submetido a um tratamento, né, em casos ideais. E aí ele tem essa dificuldade de regulação. Então, os estudos mostram que pacientes com TDAH, por exemplo, eles já apresentam um aumento do tônus simpático, que é esse eixo que nos deixa mais agitados, né, que é fisiológico, mas é uma característica, não é uma questão de causa, mas é observado. Então, quando a gente coloca uma técnica da respiração lenta, a gente consegue reduzir esse estado de ansiedade, de desatenção, de uma forma também fisiológica. Só que a respiração lenta, a gente sabe, já é usada no yoga, em várias terapias comportamentais, só que é uma técnica exaustiva, a criança tem que ficar atenta, então assim, é um exercício... Para uma criança, por exemplo, estar no Mindfulness, é muito desafiador. Assim. Para um adulto já é. Pra gente é muito complicado. Para eles conscientizar o quanto é importante fazer um yoga, uma meditação, imagina. Exatamente. Então, assim, dentro da gamificação, a gente consegue colocar, como a Cat detalhou, algo que a criança já está mais ambientada, né? Então, é muito natural, principalmente essa geração já é muito voltada e muito digitalizada. E aí é um jogo com 3 minutos,
que se transforma numa ferramenta terapêutica, porque a criança não está ali jogando. Então, até na pergunta inicial, né, um aliado ou não, a gente coloca ali como um jogo claro, mas assim, baseado em estudos científicos e que tem uma especificidade. É um jogo que objetiva aumentar a paciência, melhorar o foco, melhorar a atenção e criar principalmente essa ferramenta adicional, que o objetivo é que a criança termine ali a sessão depois de 3 minutinhos, o jogo dura bem pouquinho, né? E ela tem essa bagagem para outras situações da vida e que leve isso para o seu convívio na sociedade mesmo. Não, mas só assim, um pouco super raso aqui, né? Porque é raso, porque eu acredito que a parte técnica, teórica, seja super profunda, mas só de escutar um pouco, a gente já vai criando aqui na gente, né? Fala, uma noção do respirar. Do quanto isso... Eu tô respirando devagar aqui, você acredita? Então, assim, é contagiante. Mas me conta uma coisa, você, engenheira biomédica, por que foi para assim, por que vou fazer um aplicativo, desenvolver algo? Como que isso apareceu para você? Como você descobriu? Certo. Acho que o próprio curso de engenharia biomédica, ele já é um curso um pouco mais recente, né? Então, ele já é um curso interdisciplinar, em que a gente aprende princípios da engenharia eletrônica, mas com uma aplicação para a área da saúde. Então, eu já, dentro da minha formação, eu tive um interesse para a parte mais de instrumentação, de equipamentos, sensores, né? E dentro do grupo ali, em que eu fui fazer o meu mestrado, minhas orientações, o grupo já faziam pesquisas utilizando a técnica da respiração lenta. Então, tem trabalhos publicados com esse exercício em diferentes públicos, universitários, até um exercício de tiro ao alvo que foi realizado. Uma das pesquisadoras avaliou também o uso da respiração antes desse exercício. Então, assim, a gente já tem essas evidências. Então, quando eu fui trabalhar na engenharia biomédica, a ideia era, né, já tem essa técnica, vamos utilizar esses conhecimentos para conseguir transformar isso num dispositivo, num hardware, num software, aqui no Brasil, né? Porque existem ferramentas internacionais, mas algo que seja ali acessível, que você compre um sensor, que você consiga fazer em casa. Sim. Então, acho que esse foi o meu principal motivo mesmo, conseguir transformar toda aquela pesquisa, que é muito, né, validada, mas em algo que a gente consiga colocar para o público, para a sociedade, para os hospitais, para as clínicas também. Ô, Gabi, e me conta assim, como que é esse instrumento? Você falou, dá para levar para casa, é prático? Como ele é? Sim, a gente tem, então, um sensor. Ele é como se fosse um clipe de orelha, que pode ser um sensor aqui no lóbulo, parecido com aqueles de esteira de academia. Sim. Ou aquela cinta, uma cinta que também as pessoas utilizam, já é muito comum na parte de atletas, para corridas, então é uma cinta também. Que o objetivo é a gente fazer a medição do pulso cardíaco. Então, por meio desse sensor, que é um sensor óptico, ou aqueles sensores também, né, da ponta do dedo, a gente consegue medir em tempo real a frequência, mas também o intervalo entre cada um dos batimentos. Então, é esse índice que a gente processa em tempo real, manda para a nuvem para fazer os relatórios, mas por meio de um protocolo Bluetooth, a gente manda direto para o jogo. Então, é isso que é mágico para mim. Porque, assim, um sensor que mede frequência cardíaca e tal, isso aí é... Mas, assim, como que é essa ligação desse sensor com, né, realmente lá o computador ativando ou desativando os jogos, isso é estimulando? Nossa, isso é mágico. Não, e legal acho que você ter, assim, você no consultório, por exemplo, você ter esses dados, assim, visíveis ali, né, quando o paciente foi usando, deve ser fantástico, né, você vê, até para mostrar para os pais, né, aqui, olha aqui como que está sendo o desenvolvimento. Olha como ele funciona muito melhor quando ele está, né, mais calmo, mais tranquilo, mais nessa frequência. E até para os outros profissionais, né? Por exemplo, para o psiquiatra, para o psicólogo, para a escola, enfim, acaba virando uma ferramenta também, né? Sim, sim. É uma ferramenta que pode ser utilizada por, né, outros profissionais dentro do seu setting terapêutico na sua abordagem. Essa é a ideia, né? E atingindo um maior número de pessoas, que é mais acessível para essa população, né? E Cat, Gabi, tem trabalho de eficácia, de quanto que é eficaz? Sim, teve um trabalho, depois eu até vou pegar aqui a minha colinha, mas teve um trabalho que foi publicado num congresso
de fisiologia, acho que em 2024, em que a gente, né, dentro da pesquisa, a pesquisadora Paloma, foi a responsável, ela utilizou um aplicativo que a gente tem na Selfie, que é de respiração lenta, e ela conseguiu identificar a redução do cortisol salivar, que é um hormônio relacionado ao estresse fisiológico. Inclusive, foi um trabalho premiado devido todo, né, ao rigor metodológico que ela seguiu. Mas existem vários. A gente tem uma sócia que ela é neuropsicopedagoga. No trabalho que ela defendeu também no mestrado, ela identificou que um único exercício de respiração lenta, ou seja, um exercício agudo, ela já teve resultados nos testes de atenção e memória melhores do que as crianças que não fizeram esse exercício. Então, assim, de forma aguda, a gente já consegue melhorar muito em relação ao foco, né? Isso. Porque muitos terapeutas reportam isso pra gente. A respiração cria uma janela de foco que é muito importante, porque a criança chega desregulada, ela não consegue prestar atenção, às vezes leva 15, 20 minutos para conseguir atrair a criança, e com esse jogo cria essa janela de foco em que ela consegue potencializar ali o entendimento. Então, Cat, e assim, fisiologicamente, eu estou perguntando para você, porque a gente já tinha conversado e eu sei que você é super estudiosa nisso. Como que a respiração, ela vai fazer com que a pessoa fique menos ansiosa? Bom, a respiração é o equilíbrio do sistema nervoso simpático parasimpático ali, que é aquele sistema de luta ou fuga, e existe uma ligação entre o nosso coração e o cérebro, que é emocional ali, que é através do nervo vago. A gente tem essa respiração porque, de uma forma mais simples, eu não mando no meu coração, né? Eu não mando ali no meu pensamento, as coisas, os impulsos acontecem. Mas eu consigo mandar na minha respiração. E quando eu tenho essa respiração mais lenta, né, todo mundo até, se quiser em casa, uma boa, Paulo, fazer essa experiência, pode colocar a mão no pulso e você observa que quando você inspira, a sua frequência cardíaca aumenta e quanto mais lento você solta a sua respiração, ela vai diminuindo. Então, é através desse ciclo respiratório que a gente faz esse balanço autonômico. Então, você entra num estado de coerência cardíaca, de equilíbrio, né, desse sistema, e isso aumenta aí, a gente vai poder ter uma fala muito grande, aumenta a nível de foco, porque aumenta a perfusão sanguínea do próprio cérebro. Sim. Então, a gente tem um desenvolvimento aí do pré-frontal muito grande, com esse equilíbrio. Eu brinco falando assim que os homens das cavernas, eles tinham que sair para caçar. Aí aparecia o predador. E daí o coração ficava agitado. Por quê? Porque eles precisavam correr. Aí ficava, né, bombeava para as pernas, para as mãos. Aí o coração ficava assim. E hoje a gente não tem um predador. Então, quando a gente respira, a gente está dando um sinalzinho para o nosso cérebro, para o nosso coração. Não existe predador. É como se a respiração é o comunicador, né, pro nosso corpo, né? Exatamente. E aí você passa, porque aí o treinamento, você passa a identificar isso e ter mais autocontrole, que é o que a proposta, porque como a Gabi falou, é um treinamento. Então, você coloca essa ferramenta dentro do seu setting terapêutico como uma ferramenta para você ter outros benefícios. Você até a fala, você consegue ter mais clareza mental. Porque na ansiedade você vai falando, né? E aí você respira, você acalma, você tem, né, um benefício até para a fala. Para uma criança neurodivergente, por exemplo, que tem, né, problema na fala, mas insônia também ajuda. Sim, que com demais. certeza. Na insônia, sim, porque eles precisam aprender a desligar esse corpinho agitado, Exato, né? Uhum. E a respiração lenta tem diversos, né? Como a Flávia perguntou, tem diversos estudos apontando a eficácia dessa tecnologia. Inclusive, para insônia, dentro do guideline de insônia, o biofeedback é uma ferramenta vastamente estudada. Dá para listar, assim, acho que seria interessante, né, Flávia? Não sei se seria possível. Dentro das dores, por exemplo, de mães que estão assistindo a gente, de pais que têm uma criança com autismo, com TDAH, assim, quais são os benefícios que essas crianças
podem ter no tratamento, no acompanhamento, que às vezes, numa clínica tradicional, vamos dizer assim, demora um pouco mais, ou às vezes, né? Eu ia perguntar até se existe evidências de que é um tratamento que acelera o resultado. Ai, ótima essa pergunta, porque nós estamos agora conversando também com o Hospital do Câncer de Barretos, justamente para coletar indicadores diretos no tratamento. Então, assim, a gama de estudos, ela é gigante, tanto da parte cognitiva também, então, para TDAH, para crianças típicas, que a melhora, né, ela é evidente também do ponto de vista cognitivo. E agora os indicadores para terapia, como é algo novo, então a gente ainda está coletando esses dados para mostrar o impacto direto de forma quantitativa, né? Então, assim, por meio das demonstrações, dos usos com outros terapeutas, a Cat também que está com a gente desde o início, a gente já observa esses feedbacks, né? Melhora do tempo de atenção, assiduidade, as crianças, elas querem ir para a sessão, porque tem lá uma gamificação saudável. Mas o quanto que isso representa em termos estatísticos, né? Então, a gente continua também sempre investigando e colocando isso para ter um resultado direto. Mas, com certeza, ali os resultados também vão ser positivos, né? Por conta mesmo da experiência que a gente já tem dos outros casos. E, assim, é um instrumento que está sendo bastante utilizado pelas terapeutas ocupacionais, por outras terapeutas, por quais profissionais que eles podem procurar esse instrumento para usar. Substitui a terapia ou não. Substitui a terapia. Mas, assim, uma das coisas, assim, quem poderia usar, até para você divulgar através da sua empresa, né? Quais profissionais poderiam, e se está bem divulgado já, ou vocês querem expandir muito mais essa ideia? Como startup, né, nós trabalhamos ali com um mercado mais nichado, então a gente iniciou com esse público do TDAH, ampliamos para o autismo, porque o autismo ele tem também algumas especificidades, tem criança que não gosta do sensor aqui, aí coloca a cinta. Então, assim, o autismo ele já entrou e hoje a gente deixa realmente amplo, né? Então, a gente está conversando com a Secretaria de São José para também verificar em alguns centros de apoio ao tratamento. E, principalmente, a gente coloca, assim, qualquer profissional que realiza algum atendimento para esse público. Então, a gente tem fonos, neuros, psicólogos, TOs, até nutrição mesmo, porque como não é algo específico ali ao tratamento, é uma ferramenta complementar, o terapeuta, ele utiliza ou antes da terapia, ou às vezes no meio da sessão, porque a criança desregulou e perdeu o foco, então ele traz de novo até como uma recompensa. Às vezes é uma atividade coletiva, social, né, de interação social. Legal. A criança fica muito agitada e coloca lá o game no final, para a criança também reduzir esse estresse psicofisiológico. Então, assim, a gente não restringe, mas a gente tem visto bastante sucesso com essas terapias somadas, né? Jamais substituir, mas substitui. E os games, eles conseguem ser mais específicos, assim, para certa idade, um grau de dificuldade maior para alguns tipos de quadro? É que a Flávia tá querendo fazer, eu tenho certeza que a Flávia tá curiosa para experimentar. Aí o meu nível tem que ser o básico. Mas, assim, tem, assim, essa especificidade de... Todos os jogos têm os níveis de dificuldade, e a gente tem jogos com menos, digamos, desafios, menos recursos, para não demandar também muito da criança. Tem um jogo que é um jogo clássico da baleia, que posso até, eu ajudei e existe, porque também é importante um protocolo para ele, e a gente trabalha aí com um reforço positivo, né? Embora tenha um reforço negativo no jogo, porque quando ele não consegue se acalmar, ele não tem tanto benefício, então precisa sim. Então tem o primeiro jogo, sempre que eu inicio na terapia, é um jogo da baleia, em que ele não tem comando nenhum, ele só aprende a respirar. Então, quando ele está numa respiração lenta, né, seguindo lá o pacer, que a baleinha segue o caminho, quanto mais calmo ele estiver, ele consegue. O objetivo é levar os 4 peixinhos, amigos peixes da baleia, para o outro lado e chegar no final. Aí depois tem um jogo que é o carro. O carro, você já tem uma interação em que você tem que prestar atenção, porque tem veículos, então ele vai correr, tem que coletar uma moedinha. Então, ele tem uma interação de trocar de faixa, se ele não está prestando atenção, só está respirando. Então, você já está trabalhando a respiração lenta e a atenção até dividida, e o controle motor. Então, o carrinho. Também o carrinho tem fácil, médio, difícil. A gente vai acompanhando.
Tem um outro que é o Crap. O jogo do caranguejo. O jogo do caranguejo, que tem aí uma... Quer falar do Crap? O Crab, ele é um terceiro nível mesmo. E ele aumenta e reduz o seu corpo, né? Como se fosse um movimento que a criança tem que seguir. E outros desafios. Então, ele precisa coletar os lixos da praia, colocar uma coleta seletiva. Então, assim, cada jogo que a gente lança, agora a gente está lançando mais 5 jogos também, nessa parte mais introdutória, a gente tem como proposta alguma habilidade para ser treinada. Atenção, paciência, função executiva. Tem agora da memória também, que nós estamos em testes. O Village, né? Keep Village. Keep é o game deles aí. E aí o Keep Village, já você tem a respiração, você entra e você tem um jogo de memória, que começa fácil. Então, ele tá no jogo cognitivo então ele tem que ter o desafio do foco, da atenção, da memória na respiração. Então, voltando à tua pergunta, Flávia, sim, você tem, ou os benefícios que você pode ter da respiração lenta é aumento de atenção e foco, além da autorregulação, porque se eu estou tranquila e calma, eu tenho um melhor desempenho dessas funções. Gente, eu tô achando fantástico. Eu tô achando que não deveria ser só para terapeutas. Eu acho que vocês deveriam vender. Porque assim, os pais estão tão preocupados assim em desenvolver bem dos filhos e assim tão preocupados também no sentido do lado negativo dos jogos. Puxa, pensou se tivesse como comercializar jogos assim, Flávia, educativos em games? Eu tô com vontade de ter um jogo. Como? A gente coloca uma licença para vocês obrigado. Conhecerem. Vou adorar, eu aceito. Como que a Selfie, como empresa, eu fico imaginando, como que é composto as pessoas, assim, os profissionais, vocês mesmos que produzem os jogos, porque eu imagino que deve ser uma equipe. Por ser uma startup, mas bem diversa. Como que é? Conta pra gente. Obrigada pela pergunta, porque realmente é um prazer falar da empresa, né? Então, hoje a gente tem todo o desenvolvimento interno, nós temos bolsistas, pessoas que entram como estágio, colaboradores da empresa, que são responsáveis por aquela mágica, né, que a gente estava conversando. Então, a gente tem desde pessoas que criam os games, até a parte artística, a parte de roteiro, os desenvolvedores que fazem toda a parte de programação. Então, imagina, né? A gente tem que coletar cada batimento, a gente calcula novamente e extrai esse indicador, que é um indicador igual aquele dos relógios, né? É muito parecido com aqueles do relógio que medem no estresse. Sim. Então, é um indicador que segue aquela premissa, só que a gente calcula em tempo real, manda para o jogo ele tem que se adequar, ou seja, o peixinho lá que a Cat falou, ele aparece ou não, dependendo do estado que a criança está naquele momento. Então, se no momento do jogo ela começou a distrair, o peixinho vai embora. Então, vários anos ali desenvolvendo isso dentro da empresa. A gente iniciou em 2021 com um grupo pequeno, né? A gente tem os sócios, que somos em 6, mas hoje em torno de uns 13 colaboradores. Uau! Principalmente devido a essa gama aí de interfaces. E também todos os terapeutas que são nossos parceiros. Então, a Cat e outros também que nos apoiam nessa validação. Mas você tem noção de quanto é fantástico isso? Não, ela foi falando assim... Eu tô ficando cada vez mais encantada com isso. Eu acho que eu fico imaginando assim, tanto vocês da empresa como vocês profissionais, eu acho que deve ser incrível, né? Vocês verem isso crescer, nascer, é muito né? E lá no final, melhorar o funcionamento daquele paciente, né? Do objetivo inicial de vocês. Verem na prática, nossa, fantástico. E eu acho que eu acho mais legal, né, é você ver algo que é acadêmico, vendo prático para a sociedade, né? Porque às vezes a gente vê algo acadêmico, que é muito acadêmico, e tá ali só para o público acadêmico. Aí quando você vê um projeto desse, onde não foge, né, dos muros da universidade, nasce ali na universidade, mas realmente as pessoas conseguem tocar, né, vivenciar, acho que isso é tão... É muito bonito de se ver, né? Acho que é bem gratificante, né? A gente, dentro da empresa, a gente também tem uma proposta de colocar a nossa equipe em evidência. Então, assim, vamos apresentar para um hospital. Eu chamo lá o desenvolvedor, ele apresenta aquilo que ele está fazendo. Vamos ter um feedback com o terapeuta, né? A gente sempre traz a equipe, e aí a Cat comenta, a criança retornou para a escola, ou outros terapeutas, né? Mostrando ali esse impacto. Então, assim, é realmente gratificante a gente conseguir ver esse diferencial. Nós estamos trabalhando também para uma questão, né, de aumentar esse público, de colocar para o cliente final
Mas aí entra também muito essa questão que a gente tem falado, né, da gamificação. Ainda é um jogo. Então, com o terapeuta, ele é o profissional mais indicado para guiar o momento oportuno. Exato. Então, sim, a gente pretende expandir para um público, para os pais, para escolas, mas aí o próprio jogo ele também vai ser jogos diferenciados, jogos que tem ali um fim mais evidente, que a criança consiga... Igual antigamente tinha aqueles joguinhos que o bichinho ia dormir, sim. E você tinha um momento de pausa, né? Então, assim, hoje o profissional é nosso parceiro, ele também nos apoia nessa divulgação, justamente porque ele consegue identificar e extrair o melhor dessa ferramenta. Para que a ferramenta também. seja realmente controlável também. Controlável, né? Porque... Mas assim, eu fico pensando, vocês, quanto de ideias, quanto de criatividade não ficam aflorados em vocês. Mas, agora vamos pensar na ansiedade, vamos pensar num quadro, sei lá, de transtorno de impulso. Será que existe alguma forma de melhorar a compulsão alimentar? Acho que vocês devem ter assistido Divertidamente, pensando assim, olha, gente, dá pra... Não, é ótimo. Ainda mais quando a gente é muito aberto também para os feedbacks. A gente vai nos eventos, a gente conversa com os terapeutas. Cada terapeuta solicita uma demanda, né? Então, questões de alfabetização. Tem como fazer um jogo do brócolis, né? Um nutricionista pediu. Porque a criança não come o que é verde. Então, colocar, essa criança respira... Sim. E come o brócolis. Então, assim, as ideias realmente elas vêm muito do que o terapeuta nos pede para que a gente consiga endereçar bem também. Eu vou pensar em algum transtorno que mais me preocupe aí no dia a dia, ou mais difícil. Vou pedir para vocês gamificarem aí. Combinado. Já vou passar para minha equipe, os desenvolvedores, vamos pensar. Não, mas é muito interessante. Sim. Transtornos comportamentais, por exemplo, como o TOD, que está muito presente com os adolescentes. Sim. Fala o que é TOD. Transtorno opositor desafiador, que muito presente entre os adolescentes. Tem uma eficácia também nessa questão da raiva, daquelas emoções que ficam totalmente oscilantes. Os pacientes borderlines. Borderlines também, exato. Então, o TOD é bem complexo, né? Então, como nós já colocamos, é uma ferramenta de trabalho muito potente, com certeza, para esse público. Você imagina um TOD se autorregular com essa raiva. Sim. Né? Conseguir ter controle sobre essas emoções que realmente passam, porque a gente sabe aí que tem, né, diversas outras áreas, principalmente no cérebro, que são desreguladas, vamos chamar assim. Então, essa é uma ferramenta, sim, que tem o benefício. Para outro público, né, que tem essa também. Então, a gente tem uma gama depende do que você vai atender, e aí, lógico, eu tenho a minha expertise, que eu estudo isso há mais de 15 anos, então, e aplico isso já no consultório há muitos anos, em diversos públicos de saúde mental. Tem os benefícios, temos os embasamentos, tá? Que realmente tem eficácia. E o que eu gosto muito e me encanta é que são protocolos que têm começo, meio e fim. Não é eterno, porque uma das coisas as mudanças são rápidas. Então, se eu tenho, como ela falou, se a gente pode, com uma sessão, você consegue medir, diminuir o cortisol. Você imagina se eu treinar isso 5 minutos todos os dias. Sim. E o que os estudos vêm classificando, e a gente cada vez mais vem estudando mundialmente essa ferramenta, é que uma sistematização disso há mudanças fisiológicas e comportamentais, inclusive em padrões de energia do cérebro. Então, ele não vai substituir uma terapia, ele vai continuar precisando, mas você imagina o teu cliente chegar na terapia autorregular. Sim. Eu fiquei pensando que eu ia pedir para vocês produzirem algum game que ajudasse os pacientes com transtorno afetivo bipolar. Vamos pensar nisso? Vamos. Nossa, vai ser ajudar, realmente desafiador, mas com certeza. A ideia dos jogos é serem sempre de acordo com as demandas, né? Então, assim, a gente hoje está, inclusive, com uma terapeuta interna, além da nossa sócia, e a gente trabalha, com certeza, nessa questão de roteiros, adaptação.
para sempre conseguir um benefício ali associado à respiração. E a gente fala assim, a respiração você pode fazer, né? Até tem uma sócia, a Karina, que ela sempre cita esse exemplo. Você pode ir pra praia, você pode fazer um yoga. Mas imagina você ter uma ferramenta ali portátil, né? Que você consiga fazer da sua casa, ou, né, como a Cat libera também para os pais aplicarem em casa com supervisão. Então, é um artifício ali muito poderoso. Então, seria, sim, um excelente desafio. Eu fiquei pensando, assim, não dá para evitar que a pessoa, às vezes, por vários motivos, ela vai oscilar o humor, entrar numa fase de mania ou de depressão. Mas seria legal se tivesse alguma forma dele se auto-perceber, auto-identificar, assim, antes que eles estão indo para uma fase de mania ou indo para uma fase depressiva, para trabalhar preventivamente com isso. Temos um projeto que a gente aprovou pela FAPESP também, que é para conseguir classificar mais emoções, digamos assim. Então, hoje, com esse sinal, a gente consegue perceber esse indicador, né? Que é muito relacionado ao foco e atenção. Então, se ele está com foco ou não, se ele está ali desregulado ou não. Mas já existe, né, dentro de um grupo de pesquisa do professor Matheus, por exemplo, teve um trabalho que eles conseguiram identificar até 10 emoções com esse mesmo sinal que a gente consegue coletar. Então, ainda está em pesquisa, mas com esse projeto da FAPESP já é para a gente também começar a identificar, né, alguns outros parâmetros que a gente consiga também modular, porque padrão ouro seria, né, a gente conseguir se identificar determinada característica. Nossa, isso seria fantástico. As pesquisas, isso que é a importância, né, da gente sempre ter a pesquisa como aliada, porque nesse caminho a gente vai sempre trazendo novidade, colocando também. Então, acho que a gente está indo no caminho certo, né, Cat? Sim, com certeza. Não, sem dúvida. Isso eu não tenho dúvida. E num público que é em português, né? Porque, como eu falei, fora do país, nos Estados Unidos, ou Canadá, outros países, nós temos dessa tecnologia, quando você faz essas medidas, tem vários parâmetros. A Selfie utiliza a variabilidade da frequência cardíaca, que é uma das evidências positivas, mas nós temos corrente galvânica da pele, que é medido, né? Então a gente tem, ou a temperatura também, então são outros biofeedback, outros parâmetros que dão exatamente isso sobre essas emoções. A gente tem só o biofeedback que eles coletam, onde tem alguns intervalos e várias medidas que são feitas que nos dão esses parâmetros. Agora, a magia, o muito legal é gamificar isso mesmo, né? E que orgulho, hein? Uma empresa de São José dos Campos? São José, é a cidade inteligente. E agora é regulada. Calma, todo mundo respirando em São José, por favor. E olha, o que eu acho fantástico, né, Flávia? Tanto eu quanto você estamos conhecendo as duas hoje. Nós não conhecia. Você conhecia? Não conhecia. Nossa, eu já virei fã de vocês, de verdade. Parabéns. Trabalho incrível de vocês duas, né? E tenho certeza que de todos os profissionais, acho que vocês estão apenas refletindo, acho que uma renca de profissionais atrás de vocês que trabalham juntos, né? Parabéns, de verdade, pelo trabalho de vocês. E com um futuro que, assim, é inovador, é algo que promete muito, né? Muito. Ainda. Sem dúvida. Exato. E a gente tá no finalzão, a gente já passou bastante. Flávia, você percebeu a minha voz de hoje? Eu vi. Por que você tá tão sexy hoje, Paulo? Eu tô indo pro outro público. É? Fazendo uma voz mais sexy. Não fala. Não fala o que você tá pensando. Flávia, antes da gente encerrar, nós não podemos esquecer do nosso patrocinador. Nós precisamos agradecer muito o Espaço Saúde do Vale Sul Shopping. Porque agora, Flávia, você não precisa ir no shopping só para você fazer compras, só para você comer. O que você pode fazer lá também, Flávia? Você pode cuidar da sua saúde como um todo, porque tem muitas especialidades lá. Eu mesma frequento bastante lá o Vale Sul Shopping, o Espaço Saúde do Vale Sul Shopping, para ir na ginecologista, ir na dermatologista, e assim vai. Então, obrigado, Espaço Vale Sul Shopping. Cardiologista, urologista. Tem tudo lá, gente. Tem tudo lá. Flávia frequenta todos? Não, urologista ainda não. Nada de problema nos rins? Não, os rins. Não, no rim não. Então tá. Meninas, obrigado. Vocês querem divulgar? Vocês querem deixar uma mensagem? Falar do... Qual que é o seu contato, se as pessoas quiserem te procurar para fazer um tratamento com você? O meu Instagram é cat.neuroacademia.
Cat com Y. KETY. Ponto Neuroacademia. E lá eu sempre estou falando um pouco, né, sobre a variabilidade, a frequência cardíaca, o impacto e onde nós podemos utilizar. E com essa ferramenta, nesse público, a gente sabe que tem aí uma demanda grande aí para atingir. Se vocês também puderem compartilhar, o Instagram da empresa Self é self, com fmudo.intelligence. Nós estamos no Parque Tecnológico, então temos uma sala lá, fica o convite, quem quiser experimentar, conhecer a ferramenta, pode nos chamar pelo próprio Instagram. E faço convite também para terapeutas, profissionais dessa área, se quiserem conhecer, a gente tem um programa piloto também para disponibilizar ali o sensor, fazer essa experimentação também. Então fica aí o convite para toda a sociedade também. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, gente. Incrível. Eu adorei e assim, espero que o Surtadamente consiga ajudar a divulgar bastante essa informação, essa novidade, essa tecnologia, porque realmente é incrível. Maravilhoso. E o meu é @doutora Flávia Sano. E o meu é @psipaulo_siqueira. E você também não pode esquecer de seguir o nosso @Surtadamente Podcast, tanto no Instagram quanto no TikTok, gente. E não adianta você só assistir e você não se inscrever, não apertar o sininho, não curtir e o principal, comentar aqui, porque o que você tá achando do episódio pra gente é muito importante. Então, vem ser surtadinho com a gente também, né, Flávia? Porque só 2 surtadinhos não... É verdade, mas sabe que eu tô gostando mais da sua voz assim? Você tá gostando, Flávia? Eu tô achando eu vou você começar a mais fazer focada. aquele negócio lá que o pessoal faz de ficar falando assim, com a voz assim. Não precisa. Gente, então, ó, até semana que vem, né, Flávia? Até semana que vem. Beijo, ó. Tchau. Beijo, tchau.